Olá, nerds de todo o multiverso! Eu sou o Igor de Mello e chegou na Netflix o filme de ficção científica brasileiro Biônicos, que apresenta uma São Paulo futurista que, na minha opinião, já vale ser visto só por não ser um gênero que é muito explorado em filmes brasileiros. E a premissa principal é que, num futuro não tão distante, próteses robóticas transformam atletas com deficiência em grandes estrelas do esporte mundial. E nesse ambiente, duas irmãs precisam competir entre si, enquanto uma organização clandestina age com o discurso de defender os esportistas sem deficiência. Então no vídeo de hoje eu te explico o final do filme com detalhes, e apesar de eu ter gostado no geral do longa, ele tem algumas decisões bem burras que eles tomaram em alguns momentos e outras coisas que vamos falar mais na frente no vídeo. Então vamos lá. Contextualizando melhor, o Biônico se passa em 2035, onde o mundo dominado pela tecnologia é o pano de fundo para esse thriller distópico dirigido pelo Afonso Poyart, no qual essas duas irmãs se encontram divididas em uma disputa intensa de salto à distância. Essa realidade onde próteses biônicas dominam o cenário esportivo, e a rivalidade entre as irmãs as leva para um caminho sombrio e sinistro. E à medida que o filme se desenrola, questões de ambição, dilemas morais e conflitos familiares surgem nesse cenário meio cyberpunk, repleto de cenas de ação carregadas de adrenalina. A Maria, interpretada pela Jessica Corris, é uma das irmãs e alimenta o sonho de competir contra sua irmã para alcançar esse objetivo. E ela se vê obrigada a adentrar em um mundo permeado por crime e violência. E devido à ambição e conflitos familiares, a Maria acaba se envolvendo com o Heitor, que é interpretado pelo Bruno Gagliasso. Enquanto o processo de robótica eleva os atletas paraolímpicos ao status de estrelas do esporte, a Maria enfrenta escolhas difíceis que vão testar seus limites e valores em uma busca desesperada da realização de seus sonhos. E antes de chegar no final do filme, vamos falar da primeira coisa que eu estranhei de cara quando assisti, que é, a premissa do filme são atletas que perderam algum membro e usam essas próteses robóticas que transformam eles em super atletas. Só que, adivinha, não tem nenhuma pessoa com deficiência no filme. Em vez disso, a gente tem atores sem deficiências interpretando essa minoria no filme. E para entender a decisão, o site Omelete conversou com o diretor de Biônicos, o Afonso Poyart, e explicou a falta de protagonistas PCD. Segundo ele, abre aspas, tivemos alguns atores PCD no elenco sim. A gente tem alguns na cena da festa, onde convidamos alguns paraolímpicos brasileiros para participar, e temos também a cena final que convidamos várias pessoas PCD reais, sem colocar efeitos em cima da prótese. E ele continua explicando que por algumas limitações físicas de pessoas com deficiência, ele não pôde incluí-la nos papéis principais que exigiriam várias cenas de ação. Ele explica que o filme é uma distopia e que ele tentou ir para um caminho onde imagina que essas próteses basicamente criam superpoderes para as pessoas. E aí ele diz que ainda não há uma simetria com a realidade dos PCD de hoje. Foi possível envolver os profissionais com deficiência em vários pontos da trama, mas não para fazer esse tipo de papel, porque teria limitações que, segundo ele, não daria para ser feito ainda. Mas, na minha opinião, ainda assim poderia ter tido sim alguma pessoa com deficiência em algum desses papéis de pessoas que ganham próteses e tal, por mais que não fosse protagonista. Eu sei que existe essa limitação física deles que poderia dificultar fazer uma cena de ação, só que o CGI poderia dar uma ajudinha nisso. Só que é a minha opinião, eu quero saber de vocês nos comentários. E bom, agora indo para a explicação do filme, inicialmente Biônicos parecia estar indo na direção de um drama esportivo repleto de rivalidade entre irmãos, em uma era tecnologicamente avançada. No entanto, o filme incorpora muito mais elementos quando vai chegando no último ato. Isso inclui uma grande trama de Heitor, que acabou se tornando o principal antagonista do filme, e o clímax começa com um acidente devastador que deixa Gabi gravemente ferida. E esse evento crítico coloca Maria em uma posição delicada devido ao seu envolvimento no comércio ilegal de biônicos junto com o Heitor. Logo, diante de um dilema moral, Maria se recusa a arrastar sua irmã para o sombrio mundo em que está envolvida. E o Heitor, determinado a manter suas operações lucrativas, ataca Maria e, em um golpe do destino, que Gabi, apesar de seus ferimentos, consegue ainda salvar a irmã. E no final, Maria enfrenta Heitor e expõe seus planos sinistros de vender implantes protéticos ilegais, que nas mãos erradas poderia ser muito perigoso. E é uma sequência de ação onde a Maria usa seu membro protético para dominar o Heitor. E antes disso, o Heitor faz uma grande armadilha para ela. Ela obriga o irmão delas a perseguir ela numa moto, com capacete fechado e tudo, e ela pensa que é Heitor e vai para cima do cara e sai atropelando ele e lasca o cara todinho. E aí quando ela tira o capacete, vê que é o irmão, e aí ela fica com mais ódio ainda, porque
Naquele momento ela pensa que matou o irmão. E aí ela vai confrontar o Heitor, que no meio de todo esse confronto, a polícia, que desde o início já vinha investigando eles, chega ao local. A tensão aumenta mais ainda quando Maria é incentivada por Gabi e foge. E aí nesse momento que vem a parte mais ignorante do filme que eu achei. Sim, ignorante por parte de quem escreveu, porque vamos lá, a Maria ela vai fugir e ela vai pular lá uma espécie de cerca e fica presa, né? A perna prende no arame. E aí ela fica enganchada de cabeça para baixo naquele arame, uma altura bem grande. Aí ela fica encurralada, né? Porque é uma altura muito grande. Mas aí o que ela faz? Ela se solta da perna. Um dia ia dar ruim de todo jeito. Porque, tipo, se fosse uma altura pequena e ela caísse, desse para fugir mesmo sem uma perna, tudo bem. Mas não, ela se solta para se estabacar lá no chão, ficando estirada lá, toda ferida. E sem defesa. E nisso a polícia vê e a rodeia, né, para chegar até ela. Então eles saem correndo com tudo para poder pegar ela, fazendo você pensar que, agora acabou, ela vai ser pega, porque não tem como ela ser salva por ninguém. Oh, merda, viu? Eu fiquei tipo, a irmã dela tava lá na casa de cacete, sei lá onde, e conseguiu ouvir pelo rádio que tava rolando. Ela consegue ver um carro dando sopa, roubar o carro, onde aparentemente só tinha aquele carro lá, né, que não tinha nenhum outro para perseguir ela. Aí ela consegue pegar esse carro, ir até o local a tempo, e nesse meio tempo os policiais que já estavam bem perto da Maria, que estava correndo em direção a ela, ela consegue passar deles. Aí ela passou deles porque estava com o carro. Ok, mas a mão de obra que ela fez antes, é estranho que ela tenha conseguido fazer aquilo em segundos. E aí ela consegue passar deles, desce do carro. A mulher com uma perna só. Conseguiu fazer isso tudinho. E pelo amor de Deus, gente, eu não tô rindo de quem tem uma perna só, tá legal? É dentro do contexto do filme, ficou engraçado e até surreal. Aí ela vai lá, tira a Maria, que estava toda lascada no chão, coloca no carro, entra de volta e consegue ir embora, hein? Sem que os policiais conseguissem chegar até lá. E parece que eles estavam correndo numa esteira sem fim que não conseguiu chegar. E elas vão embora e ninguém tenta pelo menos nem atirar no pneu, né? Pra parar elas. Então, aparentemente, quando você recebe aquelas próteses, você ganha super velocidade também, né? Porque a mulher ter feito aquilo tudo em tão pouco tempo. Mas enfim, esse foi o momento mais ignorante que eu achei do filme, que ficou meio sem sentido. Talvez aquilo ali fosse uma cena maior, eles filmaram originalmente, mas aí eles fizeram alguns cortes no filme e ficou daquele jeito. Mas enfim, continuando, depois desse momento bem esquisito, o Biônico salta meses no futuro, onde Maria ainda está aprimorando suas habilidades com a prótese, tornando-se melhor no ofício. Gabi começa a trabalhar ao lado de um misterioso associado da equipe de Heitor. Então é revelado que o Gus, o irmão de Gabi e Maria, que foi ferido sem querer pela Maria, apesar de todos os ferimentos graves e aparentemente fatais, mas ele conseguiu sobreviver. Mas, como ele teve ferimentos irreparáveis, ele foi transformado em um ser semi-robótico, ou seja, um ciborgue, com muitas próteses em seu corpo que foi totalmente aprimorado. Isso também o torna mais forte. Traduzindo, ele virou uma cópia descarada do ciborgue da Liga da Justiça. A origem foi semelhante e até a jaqueta do time de futebol ele usa. Mal podemos esperar para o Superman aparecer na sequência. A reviravolta no final do filme revela que Maria propôs um plano ao empresário obscuro do negócio de Heitor, no qual elas três seriam as armas. Esse final sugere que o trio vai voltar em uma possível continuação. O final de Biônicos deixa vários temas abertos à interpretação. A jornada de Maria, de uma atleta desesperada a uma guerra biônica, destaca a exploração do espírito humano, a ambição e o custo do avanço tecnológico. E a transformação dos três personagens em biônicos levanta questões sobre identidade e o que significa ser humano em um mundo onde a tecnologia borra essas linhas. Além disso, a mudança de rivalidade pessoal para uma missão coletiva contra exércitos biônicos sugere uma narrativa maior sobre os perigos potenciais do progresso tecnológico desenfreado e reflete a cautela do filme em relação às implicações éticas de tais aprimoramentos, mesmo reconhecendo seu potencial para o bem. E assim, eu gostei da premissa do filme, e os efeitos especiais estavam muito bons. E eu fico feliz que o Brasil esteja produzindo esse tipo de conteúdo, que não seja apenas filmes de comédia pastelão, que eu gosto também, mas tem que diversificar, né? Mas aqui fica nítido que alguns elementos poderiam ser melhor explorados. Por exemplo, com a Revolução Biônica, os atletas do filme ganham poderes quase sobre-humanos. Em determinado momento, uma personagem fala que a amputação de membros, que seriam trocados por próteses, é o novo doping. Então isso daria uma boa discussão sobre como ficam os atletas que não precisam desse tipo de prótese, como fica o cenário esportivo. É um assunto que deveria ser melhor debatido. Só que no filme, infelizmente, o assunto morre aí com essas informações. Além disso, temos alguns momentos que poderiam ser melhor escritos.
Só que sim, o filme tem muitos méritos e no final tem mais saldo positivo do que negativo. E sim, eu fiquei ansioso para uma continuação. O que evidentemente chama a atenção também é a quantidade e qualidade dos efeitos visuais, construindo aquela São Paulo futurista que possui aqueles outdoors projetados em alta definição dos prédios e, claro, além dos membros biônicos desenhados em altíssimo padrão estético, convencendo bem nas suas articulações visuais e sonoras. Deve ter dado um trabalhão para fazer, mas ficou muito bem feito. E em uma entrevista, o diretor falou sobre esse processo de criação do projeto descrito por ele como um sci-fi tropical. Segundo ele, abre aspas, Biônicos foi um projeto repleto de desafios, não só na criação de um mundo de ficção científica, mas na minha opinião, o maior desafio foi desenvolver todas as sequências de ação do filme. Apesar de termos uma indústria cinematográfica incrível e profissionais talentosos, ainda não temos uma cultura tão consolidada para filmes de ação. Fecha aspas. E isso é pura verdade, porque normalmente nos filmes de ação brasileiros a gente vê as cenas feijão com arroz ali, perseguição, tiros. Só que naquele nível é raro ter. Eu nem lembro se já havia algum outro filme brasileiro cenas nesse nível. E aí ele fala sobre ter poucos especialistas disponíveis para atender essa demanda. E ele também fala como foi difícil a parte dos efeitos visuais e a computação gráfica. E ele confirma uma coisa interessante, que todas as próteses biônicas foram criadas por meio de CGI e computação gráfica. E isso exigiu um esforço considerável em várias frentes. Ele diz que usou computação gráfica em 3D aplicadas na pós-produção para criar essas próteses. E para confeccioná-las, ele trabalhou com um artista americano especializado em blockbusters de ficção científica. E ele fala que tecnologias avançadas que não são muito usadas aqui no Brasil foram incorporadas também, como um robô que movimenta a câmera em altíssima velocidade e com extrema precisão, algo que seria impossível para um ser humano realizar. E ele também diz que usaram sim captura de movimento, e essa técnica é uma novidade no cinema brasileiro, que não foi amplamente utilizada antes por aqui. Isso abre portas para que futuros filmes façam isso por aqui também. Então o Biônicos é inovador aqui no Brasil em várias frentes, na ficção científica, nos efeitos especiais, em tudo. Então tomara que mais filmes e séries sci-fi sejam feitos por aqui, porque espaço e público para isso tem. Mas agora eu quero saber de vocês o que acharam de Biônicos. E eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu!